Olá a todos, tudo bem? Quem está falando é o Sargento Martelito e o objetivo desse vídeo aqui é compartilhar, com os demais que estão do outro lado aí, uma situação aí que, no meu modo de ver, acaba abrangendo um todo no modo geral. Veja bem, alguns meses atrás eu entrei com uma ação no Juizado Especial Cível da Fazenda de Vara Pública do Estado de Minas Gerais. Aquelas férias prêmios, que a gente tem direito aí no sexto lustro, na certidão de contagem de tempo elas não foram computadas. Aí eu entrei com um requerimento, junto ao CAP, e novamente houve uma publicação de um BGPM alegando que eu não teria, direito, de fazer a conversão, em espécie, mesmo porque eu não tinha tempo suficiente. Prestei, o concurso público, ingressei no quadro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em 1/12/1988 e saí em 17 de maio de 2017. Aí o que ocorre, eu fiz a conversão, que eu passei para o quadro da reserva, não foi com 30 anos de serviço prestados. Foram 30 anos, dias de serviço prestado. E o que chamou muita atenção, veja bem, foi o simples fato, de ter no requerimento, negativo, alegando que eu não teria tempo suficiente para me gozar dessas férias. Aí o que chama muita atenção é o seguinte, que nessa mesma certidão, lá fala que eu tenho o direito do sexto quinquênio, do adicional trintenário, da promoção de posto imediato, mas eu não teria direito ao sexto lustro. E aí é o seguinte, veja bem, no último dia 17, de março, sexta-feira agora, saiu uma decisão, eu tô com ela aqui, separei alguns trechos dela para me expor a seguinte situação. O pedido foi negado sob o argumento que eu não teria contabilizado tempo suficiente no exercício, de função para aquisição do sexto lustro. O pagamento de indenização correspondente a 3 meses de férias prêmios não foram pagos. Como também não puderam ser gozados antes da minha passagem para a reserva. Naquilo que estabelecia anteriormente, o nosso estudo foi baseado nisso aí, na Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, e agora eu pego aqui, a decisão, judicial que assim fala. As férias prêmios, no longo da carreira adquirida, seja por servidor efetivo ou mesmo temporário, uma vez que o legislador não discriminou, não podendo o intérprete fazê-lo sob pena de violação dos princípios das separações dos poderes e da legalidade, do artigo 2º e 37 do caput da Constituição Federal de 88. Entretanto, posteriormente, no artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela emenda constitucional número 57, modificou-se o regramento acima, vedando a conversão das férias prêmios em espécie após 29/2/2004. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para explicar o que se refere a esse artigo. Veja bem, até a data de 29/2/2004, o que ocorria? Quem não tinha gozado as férias quando no serviço ativo, ele poderia fazer a conversão quando passasse para a inatividade, e isso era pago. Ou seja, isso aí perdurou entre 9 anos, do dia 29/2/2004 até no ano de 2013. E veja bem, por que ocorreu isso? Vou continuar aqui, fazendo a leitura aqui da sentença. Pela leitura do dispositivo, foi assegurado ao servidor público a conversão em espécie somente daquelas férias adquiridas até 22/2/2004. É o que eu acabei de explicar agora há pouco. No entanto, no ano de 2013, o ministro do STF, Gilmar Mendes, assegurou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral. Aquela excelsa corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser devida a indenização de férias não gozada por força da administração, mesmo após o ano de 2004, sob pena de enriquecimento injusto pelo poder público, nos termos da seguinte emenda. Observa-se, a indenização pecuniária estende-se a outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, justamente nos casos que sobrevêm para o servidor a inatividade ou a ruptura do vínculo à administração. Em outras palavras, o que é isso aí? Volta-se a pagar. É simples. Então não tem essa situação aí, certo? De alegar uma coisa para tampar o quadro no sentido aí de outra, certo? A gente passou a ter de volta aquilo que já era constituído anteriormente. E o que eu não entendo é o seguinte, veja bem, por que é que não paga? Qual que é a finalidade disso? Nós não precisávamos disso, não. Chegar a esse ponto, eu prestar 30 anos de serviço para o Estado, para a sociedade mineira, colocando em risco o meu bem maior que a minha vida, e na hora que eu passo para o quadro da inatividade, aí eu tenho o meu pedido negado de uma coisa que é de direito e que eu faço jus. Sinceramente, não dá para entender, certo? E ainda vem maquiar falando que, mas você não tem condição de gozar isso porque você não tem os dias. Que eu não tenho como se o próprio quinquênio foi pago. Se o adicional trintenário foi pago. Se o pós de imediato também eu tive o merecimento. Ou seja, a gente sabe perfeitamente que esses 3 itens a gente só adquire depois de 30 anos. Seja 30 anos de serviço prestado ou 30 anos, dias convertido, que soma também, certo? O meu tá dando aí 10.700 e tantos dias, que se for fazer a divisão dá uns 30 anos. Mas vamos retornar aqui, né, para a decisão de sentença. É pequena, certo? No entendimento do nosso TJMG, será devida a conversão e pecúlio das férias prêmios adquirida mesmo após 22/2/2004. Desde que comprovada a negativa da administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor. Bom, no entendimento do Tribunal do Estado de Minas Gerais, ele deixa bem claro, certo? Já existe jurisprudência pacificando essa situação. Ou seja, todos que for ingressar com a ação, o resultado provavelmente, com certeza, vai ser o mesmo que está aqui. Não vai ter diferença nenhuma, ou seja, não vai ter diferença alguma, certo? E aí é o seguinte, não dá para a gente entender quais que são os motivos, né? Eu volto a refrisar, não dá para entender quais que são os motivos dessa situação. Veja bem, eu vou fazer um outro adendo aqui, né? E peço bem atenção, porque eu sei que muitos da minha época, né, já precluiu esse direito que ele tinha. Precluiu por quê? Porque existe a situação de prescrição, certo? Ou seja, você só pode invocar o poder judiciário se você estiver dentro do espaço do tempo. E se tratando de administração pública, esse tipo de ação prescreve com 5 anos. Então você que passou por quadro da inatividade, aí é simples, é só você verificar lá na certidão, quando que saiu a publicação, né, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e fazer a soma. Se tiver passado 5 anos e um dia, infelizmente, você perdeu a situação, correto? Na situação que eu digo, no sentido de entrar com a ação. Como se faz os cálculos? Para você saber quanto que você tem de dinheiro a ser pago pelo Estado. É simples. Basta que você pegue o seu último contra-cheque do
serviço ativo. Naquela ocasião, com a sua promoção, da época que você estava no serviço ativo. Você vai pegar esse contra-cheque, vai pegar o bruto sem desconto, sem nada, e vai multiplicar por 3 vezes. Vai sair o valor dos 90 dias que o Estado lhe deve. Com o valor, né, retroagindo lá atrás, daquela época que você saiu, esses valores eles vão ser corrigidos conforme é determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Certo? Vai haver uma conversão no sentido aí de pagamento com juros e correções monetárias. Então eu estou deixando bem claro aqui a situação aqui de como que é feito os cálculos. A outra situação é o seguinte: se caso você estiver com interesse de propor a ação, certo? Eu aconselho que você procure um advogado, mas procure um advogado especializado, certo? Especializado na área do direito administrativo. Não vai procurar qualquer um aí que vai se aventurar, né, com a situação, eu vou entrar para você, eu copio uma outra lá e etc. Cuidado com isso aí, gente. Toma cuidado, sabe por quê? Porque senão entra com a ação, uma vírgula que tiver fora lá, ou uma jurisprudência, um acordo que cita, etc, coisa e tal, ou que deixa de citar, pode fazer com que tudo se dane. No sentido de quê? De você perder. Correto? Vai ficar aí, né, sob promessas. Então, mais uma vez, se caso você estiver interessado, procure um advogado de sua confiança que milita na área do direito administrativo. Bom, o que eu tinha para relatar é isso aí, certo? Logo abaixo aqui do vídeo aqui, ó, tá o meu contato aí, né, de e-mail e de telefone. Aqueles que se interessarem, né, para querer saber de mais alguma coisa que de repente desse vídeo ficou curto, não foi o suficiente, né, para esclarecer, eu já deixo aqui aberto, certo? E peço a você que retransmita, repique esse vídeo aí. Vamos fazer isso circular aqui entre nós? Não. Vamos fazer esse negócio, esse vídeo aqui quebrar, né, fronteiras, né, para que alcance, né, ao conhecimento das nossas autoridades, para que não continue fazendo esse tipo de coisa, véio. Porque sinceramente a gente pertence a uma instituição, né? Nós pertencemos a uma corporação, somos militares, irmãos de farda, de arma. Não justifica eu dar prejuízo para você ou vice-versa, ou um outro vir dar prejuízo para a gente. São verbas, são direitos. Portanto, eu peço, não fica só para você não, passa para os seus contatos, passa para os seus grupos, vamos divulgar. Bom, enfim, o que eu tinha para falar é isso aí, e não deixa passar não, afinal de contas, o direito não socorre os que dormem, principalmente no sentido daqueles que não têm informação. Então vamos fazer valer aquilo que é nosso. Um abraço a todos do Sargento Martelito. Muito obrigado.